Alô, alô, basqueteiros do Brasil! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Duas Saídas. Eu sou o Fábio Toledo e vamos dar sequência aos nossos vídeos sobre os playoffs do NBB, falando da série entre São Paulo e Pinheiros, né, que não dá para chamar de clássico, convenhamos, mas é um confronto que vai movimentar a cidade de São Paulo a partir do dia 28 de abril, 1º de maio, o segundo jogo, e 3 de maio, o terceiro jogo aí depois, né, se necessário, tem as outras partidas nesse confronto, o melhor de 5, né? E antes de seguir, eu já peço o seu like, confere aí também, né, se você já é inscrito no canal, se não é, né, se inscreve aí e ativa o sininho para receber as notificações dos nossos próximos conteúdos a serem divulgados por aqui, beleza? Agora sim, São Paulo e Pinheiros se enfrentando aí nas quartas de final. O São Paulo, por ter a terceira melhor campanha na primeira fase, folgou nas oitavas, né? Enquanto que o Pinheiros enfrentou o Caxias e venceu aí a série em 2 jogos, com destaque para a vitória no jogo 1 lá em Caxias do Sul, né? Quando o técnico Davi Pelosini optou aí pelo Richard Amardi no time titular, né, e obteve muito sucesso, né? O canadense terminou ali como o cestinha da vitória, um jogo chave aí que o Pinheiros conseguiu vencer e depois, né, jogando em casa, confirmou aí o seu favoritismo e chegou até aqui nas quartas de final. E aí a situação se inverte um pouco, né? Mas vamos por partes. Muita gente considera o São Paulo a terceira força dessa temporada do NBB, atrás ali do Flamengo, né, e claro, do SESI Franca. Aliás, o São Paulo foi o último time a vencer o Franca, né, nessa temporada, ainda no dia 12 de outubro, né, pelo segundo jogo da final do Campeonato Paulista. Né, e de fato, o time do técnico Bruno Mortari, ele terminou ali com a terceira melhor campanha, né, da primeira fase do NBB, mas alguns desempenhos deixaram a equipe aí mais distantes dessas outras duas grandes forças aí que a gente, né, considera. Especialmente os confrontos diretos, mas também as derrotas que a equipe sofreu aí para Cerrado, Unifacisa, São José, né, Unifacisa, São José, duas equipes do meio da tabela, né? E o Cerrado que terminou abaixo, né? Na lanterna. Então foram 3 derrotas assim que custaram bastante. Além, é claro, acho que uma mais recente aí, o 99-57 pro paulistano, né? Que deixou muito São Paulino arrepiado com esse resultado e com o próprio desempenho do tricolor. Mas vamos lá, né? O São Paulo é um time que foca muito no jogo espaçado, né? Com agilidade, claro, né? E outras características individuais aí do seu quinteto titular. O Elinho, por exemplo, é um armador que faz o time jogar, né? Ele tá aí em segundo em assistências na liga, atrás apenas do Ruivo, justamente, né, do Pinheiros, e além também, né, dele ter mais licença para chutar, né, para arremessar na equipe do São Paulo em comparação às outras equipes que ele passou, Mogi, próprio Franca, né, e isso pensando mais recente assim na carreira dele. Ao lado do Elinho tem o Bennett, né, que é um jogador de boa regularidade já há algum tempo, né, no NBB. É um dos melhores defensores da liga, da história da liga, inclusive, né, e tem sido importante também no ataque, na parte das infiltrações, né, e aproveita, né, esse espaçamento do time, né, essa qualidade da equipe de ter alguns jogadores altos que abrem, né, ele também, a partir disso, consegue encontrar esse espaço para infiltração. Aliás, né, muito desse avanço dele ali como um jogador de infiltração, arremesso curto, também por conta, né, dele ter um baixo aproveitamento de arremessos aí dos 3 pontos nessa temporada. E embora tenha certa distribuição aí nos carregadores do ataque do São Paulo, o Malcolm Miller tem sido destaque aí nesse quesito, né, jogando na ala, principalmente nos arremessos de fora, né, ele tem um ótimo aproveitamento ali, na casa dos 43%, né, chutando em média 8 bolas do perímetro, e levando em consideração aí jogadores que chutam 5 bolas ou mais aí de média, né, por jogo aí no NBB, o Malcolm Miller tem o melhor aproveitamento. Então, um desempenho absurdo aí do norte-americano com a camisa do São Paulo nessa temporada. Outro jogador interessante é o Túlio da Silva,
né, que pode jogar tanto na ala quanto ala pivô ali, né? Ele é um popular e raro ala 3-4 aqui no Brasil, né? Muitos tentam, poucos conseguem, né? Mas seus melhores jogos dessa temporada têm sido no garrafão. Foram 8 partidas já na primeira fase, na fase de classificação, com duplo-duplo em pontos e rebotes. Então isso mostra, né, a presença dele ali no garrafão. E fechando o quinteto titular, tem o Ansalone, né, que chegou no São Paulo para ser um jogador de rotação ali, né, mas com a lesão de tendão de Aquiles que tirou o Tyrone da temporada, o Ansalone começou a ter um pouco mais de espaço, né? Até porque ele é digamos que ele é o único jogador dessa função ali do cincão, né? O que pode fazer essa função de cincão ali, o cara que limpa o garrafão, né? E então ele ganhou esse espaço que era do Tyrone, né? Tem contribuído bem ali, né? Nessa função, só que às vezes acontece uma sobrecarga no jogo dele, principalmente devido a essa falta de um outro jogador, né, para exercer esse mesmo papel. Aí precisa da ajuda do Lucas Silvert, né, o popular pipoca, mas não é muito a dele fazer esse papel, como a gente já estava falando, né, de ser o pivô de limpar o garrafão. É um pivô que espaça a quadra mais, né, vem bem do banco até na equipe, né, embora não tenha tanta regularidade assim no seu jogo, mas é um cara que agrega, né, pro São Paulo. E ainda tem o Matheus Maciel, pivô com potencial, né? Brilhou na LDB, teve média de duplo-duplo, né? Mas ainda é um pivô que não está no nível do NBB, né? Ainda está cru, como o pessoal costuma falar, né? Mas é um jogador a se observar aí para o futuro. E apesar de ter ainda um pouco, né? Parecer ter um pouco essa falta de alternativas no time do São Paulo, a rotação da equipe tem 2 nomes aí importantes para o bom funcionamento da equipe. No caso, Coelho e Betinho. O Coelho no São Paulo, chama até atenção isso, né? Desde que ele chegou na equipe, ele assumiu esse papel do armador vindo do banco, né? Muitas vezes, com a presença do Elinho na equipe, ele acelera mais o jogo em comparação com o armador titular da equipe, né? Então tem essa função interessante assim pro Coelho, né? Tem muito torcedor que gosta do Coelho por conta disso. Já o Betinho é um caso diferente, né, porque faz anos que ele atua como um protagonista das equipes em que ele joga, né? Tudo que ele passou, Campo Mourão, Caxias, Unifacisa, Pinheiros. Então é um cara que tem esse grande conhecimento como um ala protagonista, né? No São Paulo, até por conta da boa temporada que o Miller está tendo, né, ele costuma ter menos minutagem. E ele precisa ser mais cirúrgico quando ele entra em quadra. Algo que não aconteceu tanto assim no segundo turno do NBB, com baixo rendimento dele, né? E isso tem até sido um problema, né? Vendo, né, o desenvolvimento da carreira dele, né, no São Paulo, essa queda aí acaba, né, levando ao questionamento, né? Se foi uma decisão certa dele mesmo jogar na equipe do São Paulo, até por conta dessa mudança, né, para a carreira dele, né, para as funções dele dentro de uma equipe. E agora também, né, o São Paulo conta com a volta do Marquinhos, né, que é um importante retorno para esse playoff, multicampeão, né, tem números gigantescos na história do NBB, né, mas precisa ver se ele volta ao jogo, né, no nível que a gente conhece do Marquinhos. Do cara decisivo, né? Marquinhos já no São Paulo, porque no Flamengo ele fez isso a rodo, no Pinheiros também já fez isso pra caramba, mas no São Paulo mesmo, sua segunda temporada, né? Ele já pegou jogos aí, botou debaixo do braço e decidiu. É esse o nível de jogo que vai se esperar do Marquinhos. Vamos ver se ele vai estar nessa mesma condição, né, na sua volta aí nos playoffs. Se isso for de fato, né, se isso acontecer de fato, é um diferencial e tanto para o São Paulo, né? E eu não digo nem só nessa série contra o Pinheiros, mas no geral mesmo para o time alcançar um outro patamar na competição. No geral eu considero esse São Paulo um time forte no individual,
né, mas que peca no coletivo, né, e isso o coloca abaixo do Flamengo e principalmente do César e Franca aí, né, que são os grandes times dessa temporada, principalmente o Franca. Agora, olhando para a série contra o Pinheiros, a primeira coisa muito clara, né, entre as duas equipes é a diferença de idade e experiência dos elencos. Pegando os 10 principais jogadores de cada equipe, né, eu parei para observar, né, até para fazer um cálculo da média de idade dos dois times, que eu acho que vai mostrar muito. Né, o São Paulo tem uma média de 33 anos. E o mais jovem dessa rotação é o Lucas Sievert, com 25. Já o Pinheiros tem a média de idade na casa dos 26 anos, né, de 36 para 26 anos. E um número ainda inflacionado, né, porque tem o quarentão Jefferson e o Amardi, que tem 34. Isso porque depois deles, o mais velho, digamos assim, é o Ruivo, que tem 25. Né? Então, o terceiro mais velho da equipe está abaixo da média de idade, né, do elenco. Então é bem interessante isso e também mostra, né, duas visões diferentes aí para os projetos. Né? Assim como também ressalta uma característica bem importante da equipe do Pinheiros, né, até para superar a maior inexperiência em comparação ao São Paulo, que é a resistência física. Tá certo que hoje em dia, né, o 35 é o novo 25, né, até pelas condições aí de treinamento, né, de recuperação física e tudo mais. Né, tem muito jogador nessa idade, aí, 35 anos, vivendo uma boa fase. Tem jogadores que estão nos melhores níveis, assim, estatísticos pelo menos, né, no ápice estatístico seu na carreira. Né, mas é inegável que um time inteiro aí mais jovem, como o do Pinheiros, tem mais fôlego, né, em comparação com um time muito mais experiente. E aí, né, falando do quinteto, né, o Pinheiros conta com um jogador cerebral na armação, né, o Felipe Ruivo, líder em assistências na liga, como a gente já falou, né, quando estava falando do Elinho, acompanhado de alas agressivos, o Buffá e o Monfort. Se o São Paulo está ali entre as 5 equipes que mais arremessam dos 3 pontos, em terceiro, ali na parte de aproveitamento, né, no quesito bolas de 3, o Pinheiros foca muito mais o seu jogo no garrafão, no jogo interno. E aí eu não me refiro nem tanto aos pivôs, embora sejam importantes nesse sistema, e já a gente fala, mas sim da agressividade do Buffá e do Monfort, né, que eles se aproveitam dessa maior estatura ali, de alas altos, para levar melhor no mano a mano em muitas ocasiões, né, e fazer infiltrações, até mesmo desafiar os pivôs ali na briga por espaço no garrafão, né, e por aí vai. São dois jogadores fundamentais ali, né, nesse quesito. E aí eu falei da importância dos pivôs, né, até porque os pivôs do Pinheiros podem ser decisivos nessa série. Né? Se o Ansalone pode ter seu trabalho sobrecarregado ali, muito pode se dever ao jogo do Dikembe, né, também ao que o Jefferson pode né, apresentar ali ou aprontar diante do garrafão do São Paulo. E tem nessa também o Amardi, né, que é um pivô leve, né, um jogador mais leve, mais móvel ali, que pode bagunçar ali o esquema do São Paulo. E aí do banco do Pinheiros também, né, vem o Matheus Eugênios, que é um jogador que pode dividir a função ali de armar o jogo com o Ruivo, assim como trabalhar no espaçamento de quadra com o restante do seu grupo ali. Né? Em suma, né, apesar da diferença na classificação, é um duelo a se observar nas quartas de final. Viu? Nessa temporada, foram 6 jogos entre São Paulo e Pinheiros, com 5 vitórias do Tricolor. O único resultado diferente que aconteceu foi ainda em 19 de setembro, pelo Campeonato Paulista, quando o Pinheiros venceu. Mas foram todos ali confrontos equilibrados, dá para se dizer assim. Nesse NBB, o São Paulo ele fez 76-72 no primeiro turno e 89-79 no segundo. E o que teve de comum em ambos? O São Paulo fez mais de 10 bolas de 3 e também o Malcolm Miller foi destaque. No primeiro jogo, com a vitória de 76-72, ele fez 22 pontos e pegou 10 rebotes. E
no segundo turno foram 19 pontos anotados aí nas vitórias do São Paulo. Isso já mostra, né, que a defesa do Pinheiros vai precisar anular o perímetro para dar mais chances aí de uma vitória na série aí para a equipe. E também para o Pinheiros dá para falar que nesses dois jogos aí, né, o Amardi não jogou no primeiro turno, né, só chegou a equipe no retorno, e o Jefferson não atuou no segundo turno, né, dois jogadores importantes ali que eu falei dos pivôs, né, para a equipe do Pinheiros. Já o São Paulo também pode falar, né, que o Marquinhos não jogou em nenhum dos dois, né, então tem essa desculpa para os dois lados. Mas dessa semana aí não passa, né, não vai ter desculpa. Só uma equipe vai avançar nesse duelo entre a Juventude e resistência física do Pinheiros contra a experiência e o arremesso calibrado aí do São Paulo no perímetro. Vamos ver quem vai levar, né, esse duelo. E para você, quem é que leva essa série? Comenta aí. Também deixa o seu like, se inscreve no canal e nos acompanhe nas redes sociais, no TikTok, Instagram e Twitter. Faça parte desse movimento de fomento do basquete brasileiro. Beleza? Forte abraço e até a próxima.